Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade aí, 18ª OBMAP 2023, a primeira fase. E o enunciado diz o seguinte: João tem bolas e caixas numeradas. Ele colocou as bolas número 1 e número 2 na primeira caixa, as de números 3, 4 e 5 na segunda caixa, as de números 6, 7 na terceira caixa e as de números 8, 9 e 10 na quarta caixa. Assim por diante, ora colocando duas, ora colocando três bolas em cada caixa consecutivas. Qual é a caixa na qual João colocou a bola de número 2023? As alternativas estão aqui. Então vamos fazer um rascunho do que o enunciado está dizendo, né? Ele diz que ele tem algumas caixas numeradas, né? Eu vou chamar essa caixa de caixa número 1. E dentro dessa caixa ele colocou a bola de número 1 e a bola de número 2. Na segunda caixa, ele colocou a bola de número 3, de número 4 e de número 5. Na terceira, número 6 e número 7. Na quarta, número 8, 9 e 10. E isso sucessivamente, né? Ora colocando duas e ora três. E aí o enunciado quer saber a bola de número 2023, em qual caixa, né, que essa bola foi colocada. Observando o nosso rascunho aqui, dá para perceber que existem algumas formas de solucionar essa atividade, né? Inicialmente eu vou estar utilizando aqui um método de análise de padrão pelo resto da divisão. E no final a gente mostra um macete que dá para chegar bem próximo do resultado. Olha só, a gente percebe aqui que esse padrão de 2 e 3 ele se repete de 2 em 2, né? Olha só, 2 e 3, depois volta aqui, 2 e 3 novamente. E o que a gente está fazendo é separando por grupos, né? Cada grupo é composto por 5 elementos, né? Então olha só, o primeiro grupo aqui tem 5 elementos, o segundo grupo tem 5 elementos também. E cada elemento tem um valor, né? Se a gente pegar o valor desse elemento e dividir pela quantidade que compõe o grupo, a gente consegue criar uma relação do resto dessa divisão com a posição de cada elemento dentro do grupo. Olha só como é que vai ser isso. Eu divido o valor do primeiro elemento, que é 1, pela quantidade de elementos que tem o grupo, que é 5. 1 dividido por 5 dá 0 e resta 1. O nosso segundo elemento, que tem valor 2, a gente divide pela quantidade de elementos que compõem o grupo e ele resulta em 0 com o resto 2. O terceiro elemento, que tem valor 3, a gente divide por 5 novamente, que dá 0 e resta 3. O quarto elemento, dividido pela quantidade que compõe o grupo, vai dar 0 e resta 4. O quinto elemento, dividido pela quantidade que compõe o grupo, vai dar 1 e resta 0. Aí olha só, nesse primeiro momento de análise de padrões desses grupos, o que interessa para a gente é o resto da divisão. Porque olha só, quando o resto da divisão do valor da bolinha pela quantidade de componente do grupo for 1, quando esse resto for 1, ele vai ocupar a primeira posição do grupo e o número da caixa vai ser um número ímpar. Quando o resto da divisão do valor da bolinha por 5, que é a quantidade de componentes do grupo, for 2, ele vai ocupar a segunda posição do grupo e a caixa vai ser ímpar. Quando o resto for 3, ele vai ocupar a terceira posição, a caixa vai ser par. Quando o resto da divisão for 4, ele vai ocupar a quarta posição e a caixa vai ser par. E quando o resto da divisão for 0, ele vai ocupar a quinta posição e a caixa vai ser uma caixa de número par. E a gente consegue provar isso com o nosso segundo grupo aqui. Observa só, se nós pegarmos o número 6 e dividir por 5, que é a quantidade que contempla o grupo, vai resultar em 1, né? O quociente vai ser 1, e o resto dessa divisão vai ser 1. E olha só o que diz aqui, quando o resto é 1, ele ocupa a primeira posição do grupo e ele vai estar dentro de uma caixa de número ímpar. Nós podemos pegar como exemplo o número 10 aqui também, né? A bola de valor 10. Eu vou colocar aqui 10, a gente divide pela quantidade que contempla o grupo, isso resulta num quociente 2, né? E o resto dessa divisão é igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que ele ocupa a quinta posição da caixa de número par. Olha só, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Uma caixa número 4, né? Caixa de número par. Só que apenas essas informações não bastam, né, para resolver o nosso problema, né? Ele quer saber o número 2023, né, a bola de número 2023. Se a gente dividir por 5, certamente o resto vai ser 3. A gente já descobre que ele vai ocupar a terceira posição, né, de uma caixa de número par. Então a gente precisa continuar a nossa análise. E olha só o que acontece quando o resto da nossa divisão é 0. Observe o seguinte, o valor da nossa bola é 5. O 5 está na segunda caixa. O quociente dessa divisão ele é igual a 1.
ou seja, metade do numeral da caixa onde está alocado a bola 5. Isso acontece aqui também. A bola de número 10 ele está alocado na caixa de número 4. O quociente dessa divisão é igual a 2, ou seja, metade do valor da caixa onde está alocado o número 10. E aí a gente consegue utilizar isso a nosso favor. Mas lembrando que o resto da divisão tem que ser 0. E aí olha só, 2023 o resto da divisão vai ser 3. Mas aí a gente pode utilizar o 2020, né? Que a gente vai chegar bem próximo da caixa que a gente precisa. E aí a gente pode estar fazendo essa divisão aqui então com o 2020. 2020 dividido por 5. 20 para 5 dá 4, né? Só resta um 0. A gente baixa esse 2 aqui, 2 para 5 não dá para dividir, acrescenta um 0. Baixa mais um 0 aqui, 20 para 5 dá 4 novamente. 4 vezes 5, 20 e sobra 0. E a gente acaba de descobrir qual é a posição da nossa bola de número 2020. Se o resto da nossa divisão é 0, isso significa que ele ocupa a quinta posição. Ele está dentro de uma caixa de número par, né, que contempla 3 bolinhas. E aí olha só, o número da caixa vai ser 404, né, que é o quociente da divisão, multiplicado por 2. A caixa vai ser a caixa de 808. A próxima caixa é a caixa de 809. Caixa ímpar contempla apenas 2 bolinhas, né? A bolinha pintada de branco é a nossa bolinha de número 2020. Aqui vai ser 2021, 2022. A bola de número 2023 vai estar na caixa de número 810. Quando nós separamos os grupos inicialmente aqui, a gente precisa lembrar que o grupo sempre iniciava com a caixa de 2 bolinhas e finalizava com a caixa de 3 bolinhas. Então esse é o grupo a qual pertence a bolinha de número 2023. E olha só, faz todo sentido, né? Porque ele está ocupando a terceira posição aqui. O resto da divisão sendo 3, ele ocupa a terceira posição. Aí olha só, aqui ao lado eu vou utilizar um método um pouco mais intuitivo. Olha só o que acontece. Quando nós temos 4 caixas, nós temos 10 bolas. Então eu vou colocar aqui do lado, 4 caixas, 10 bolas. Isso significa o quê? Com 8 caixas nós vamos ter 20 bolas, o dobro, né? 400 caixas, que seriam 100 vezes a mais do que o inicial aqui, nós teremos 1000 bolas. 800 caixas, teríamos 2000 bolas. E aí nesse momento o que a gente pode fazer? A gente acrescenta 8 caixas aqui, 808, e acrescenta 20 bolas aqui. Com 808 caixas teremos 2020 bolas. Esse método a gente precisa ter um pouco de cautela. Com a análise anterior, a gente consegue saber qual é a posição exata de cada bola, né? De cada numeral. Com esse método, a gente não consegue saber qual é a posição. Então, imagine o seguinte: na caixa de número 808, se a gente imaginar que a bola de número 2020 estiver na primeira posição aqui, essa bola vai ser a número 2020, 2021, 2022, 2023 vai cair na caixa de número 809. Por sorte, a gente não tem essa alternativa, e aí a gente deduziria que seria a caixa de número 810. Se nós colocarmos a bola de número 2020 na segunda posição aqui, a gente teríamos 2021, 2022, 2023, cairia na caixa de número 809 também. E aí por fim a gente consegue analisar a última posição da caixa de número 808. E aí seria 2020, 2021, 2022 e aí sim o 2023 cairia na caixa de número 810. A partir dessas análises a gente consegue afirmar que a caixa que contempla a bola de número 2023 é a caixa de número 810. Alternativa correta, alternativa E. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.